Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens intitulada Perseverança. Nós dividimos essa série em 5 tópicos, em 5 mensagens, mas todas elas dentro desse tema central de perseverança. Então nós vimos na segunda-feira o conceito de fé. A perseverança, ela é a aplicação da nossa fé, por isso que nós vimos o conceito de fé. Na terça-feira nós vimos que a libertação vem da permanência. Nós só seremos verdadeiramente livres do pecado, livres dos enganos do diabo, das mentiras que muitas vezes nós cremos. Nós só seremos verdadeiramente livres se nós permanecermos na palavra de Deus, ou seja, se nós perseverarmos em crer na palavra de Deus. E aí nós vimos na quarta-feira ouvidos para ouvir. Vimos que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não temos ouvidos para ouvir. Deus já nos deu ouvidos aptos para ouvir, mas muitas vezes nós não estamos usando esses ouvidos porque estamos colocando muitas coisas à frente da prioridade da palavra de Deus. E aí ontem nós vimos que a paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração, ou seja, a paz de Cristo deve reinar, deve governar, deve tomar as decisões na nossa vida, deve ser o juiz que vai dar o veredito final a respeito das nossas decisões. E para nós encerrarmos essa mensagem, o título do tópico de hoje é Maturidade, Integridade e Caráter Aprovado. Por que, amados, que eu dei esse título para esse tópico? Porque exatamente a perseverança, ela nos conduz para a maturidade, para a integridade e para sermos pessoas de caráter aprovado. Isso a palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus nos ensina acerca dessas verdades. E aí nós precisamos entender que a vida do cristão é o tempo todo o quê? Perseverando. Nós já vimos aquele texto de Hebreus que eu trouxe no início da série, um texto chave, vamos dizer assim, que está lá em Hebreus capítulo 10, nós lemos do versículo 35 até o 39, mas o versículo 36 especificamente fala que nós precisamos perseverar em fazer a vontade de Deus, para então, depois de termos realizado a vontade dele, nós recebermos tudo que ele nos prometeu. Ou seja, a nossa vida como cristãos é sempre perseverando para receber tudo aquilo que Cristo já conquistou para nós. Não é algo que ainda precisa ser conquistado. Não, Cristo já conquistou. Nós vimos lá na segunda-feira, quando eu ministrei sobre o conceito de fé, que tudo já está pronto em Cristo. O que nós precisamos é o quê? É acessar, é receber. E isso acontece por meio da fé. E aí nós vimos que fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de coisas que nós não vemos. Nós podemos resumir o conceito de fé como viver esperando sem ver. Esse é o modelo de vida do cristão. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O Senhor fala isso na sua palavra algumas vezes, que todo aquele que é justo, o modelo de vida para o justo é pela fé. E nós somos os justos. Por quê? Porque fomos justificados por Cristo. Jesus fez uma obra completa de justificação, de redenção, de regeneração. Então, ele nos justificou, ou seja, ele nos tornou pessoas aprovadas por Deus, com o direito de termos comunhão com Deus, reconciliação com Deus. A obra de Jesus Cristo produziu isso. Isso é graça de Deus, amados, e nós recebemos como? Por meio da fé. Então a perseverança é o modelo de vida do cristão, porque se o justo viverá pela fé e a perseverança é a aplicação prática da fé, significa que o tempo todo nós estamos o quê? Perseverando. E aí aquele texto de Hebreus que eu citei, nós precisamos perseverar para fazer a vontade de Deus, então receber o que ele nos prometeu. Em todas as áreas da nossa vida, amados, nós podemos aplicar essa verdade.
Nós precisamos perseverar na verdade de Deus, precisamos perseverar em crer na suficiência de Cristo Jesus, ou seja, precisamos aplicar a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ver o cumprimento daquilo que Cristo já conquistou para nós, que é uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa. O Senhor deseja que nós vivamos essa abundância de vida, essa plenitude de vida em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida material, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, em tudo o Senhor conquistou essa vida plena para nós. E Ele deseja que nós a vivamos, experimentemos essa boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Mas para isso, nós precisamos o quê? Perseverar. Nós precisamos caminhar em fé, aplicando a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. E nós vimos que fé não é um pensamento positivo. Aplicar fé é entender que a nossa fé tem uma fonte e tem um alvo. A fonte da nossa fé é Jesus e o alvo da nossa fé é Jesus. Tudo que Ele é, tudo que Ele fez em sua obra e tudo que Ele fala, tudo que Ele falou, tudo que Ele deixou escrito, tudo que Ele fala conosco por meio do seu Espírito. Essa é a verdadeira fé, é viver uma confiança na suficiência de Cristo Jesus. E aí, hoje nós vamos falar exatamente sobre todo o desenrolar dessa vida de perseverança vai produzir em nós a maturidade, a integridade e o caráter aprovado. Amados, veja só, a Bíblia nos ensina, e nós vamos ler esses dois textos aqui, que é o texto de Tiago e o texto de Romanos, que é exatamente nas provações e nas tribulações que a nossa perseverança, ela tem uma ação completa para que nós sejamos desenvolvidos, para que nós sejamos amadurecidos em Deus. Por quê, amados? Porque você já viu alguém precisar perseverar sem enfrentar nenhum tipo de luta, sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade? A gente não precisa exercer a nossa fé se a gente não tiver nada de difícil, nada de desafio, nada de adversidade. A gente só vai vivendo. A gente tem tudo, não enfrenta enfermidade, não tem problema com dinheiro, não tem problema nos relacionamentos, não tem problema, nenhum tipo de problema. Para que a gente precisa exercer a nossa fé? É a vida natural, então para que eu preciso exercer a fé? A fé, amados, ela é aperfeiçoada exatamente nos momentos de dificuldade, é quando nós precisamos olhar para a adversidade e dizer, eu não vou ser guiado pela adversidade, eu vou ser guiado pela suficiência de Cristo Jesus. Ele me comprou com alto preço, eu pertenço a Deus, agora eu sou selada com o Espírito Santo da promessa, e é na suficiência de Cristo que eu vou viver. E quando que isso acontece? Exatamente nas adversidades. Então nós vamos ver que Deus tem um plano, o seu modo de viver, Ele tem um plano de usar as adversidades em nosso favor, de usar as provações, as tribulações para o nosso bem, para o nosso bem. É por isso que a gente precisa entender que as tribulações e as provações têm um propósito na nossa vida, e o propósito é exatamente produzir perseverança, porque eu só vou perseverar se eu confio em Cristo. E no momento da adversidade eu vou aplicar a minha fé, seja em que área for, eu vou aplicar a minha fé na suficiência de Cristo Jesus naquela área e vou perseverar em crer no que Cristo é, no que Cristo disse a respeito daquele assunto, a respeito daquela adversidade. E é assim que nós vamos o quê? Amadurecendo. Então vamos ler esses textos para nós mergulharmos um pouquinho aqui na palavra de Deus e entendermos o que a palavra nos ensina acerca desse assunto, sobre essa questão de Deus usar as adversidades, os problemas, as dificuldades para o nosso aperfeiçoamento. Então o primeiro texto que eu quero ler é Tiago capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Olha o que está escrito, Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Uau! Essa palavra, amado, sempre mexe comigo. Porque olha que interessante ali. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Por quê? Porque é necessário. Porque a prova da fé é que produz perseverança. E a perseverança precisa ter uma ação completa. Ou seja, a perseverança precisa ter o início e o fim. Para que então vocês se tornem pessoas maduras e íntegras, ou seja, inteiras no Senhor, sem que falte a vocês coisa alguma. Mas essa palavra provações, no original grego, ela é peirasmos. E ela significa experimento, tentativa, teste, prova. Ou seja, Deus, ele nos prova e permite as provações. Para quê? Para testar a nossa fé. Veja que diz ali, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós já vimos que a perseverança é a aplicação prática da fé. E aqui, Deus está nos dizendo que nós precisamos que a nossa fé seja provada para que a perseverança seja produzida. Ou seja, é como eu já mencionei, se nós não precisamos aplicar a nossa fé, como que nós vamos exercer perseverança? Não precisa. Não preciso perseverar em nada. Não preciso aplicar a minha fé. Vamos colocar um exemplo. Você está enfrentando enfermidades. Nós sabemos que essa não é a vontade perfeita de Deus para os seus filhos. Ele deseja que nós vivamos saudáveis. Espírito, alma, corpo. Essa foi a vida que ele conquistou para nós. Mas nós sabemos que enquanto estamos aqui nesse mundo, nós enfrentamos enfermidades, porque esse mundo é corrompido. Esse corpo desse mundo aqui não é o corpo que herdará o reino dos céus. Por quê? Porque esse corpo é um corpo do pó, é o corpo que voltará ao pó, é o corpo que está sujeito à debilidade do pecado, à destruição que o pecado produziu. Esse corpo aqui, do jeito que ele é, ele não herdará. Nós seremos o que? Glorificados. Se participarmos do arrebatamento, se estivermos vivos quando o arrebatamento acontecer, a Bíblia nos garante que nós seremos o que? Transformados. Ou seja, esse corpo não entra no céu, mas esse corpo, enquanto está aqui nesse mundo, enfrenta a degradação por causa do pecado, enfrenta situações difíceis, enfrenta tudo isso. E são nesses momentos que nós precisamos o quê? Aplicar a nossa fé. Nesse momento nós precisamos aplicar a nossa confiança. O que está escrito, por exemplo, lá em Romanos 8:11, que o Espírito Santo, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, ele produz vida até mesmo nesse corpo aqui que está destinado a ter um fim. Esse corpo aqui não é eterno. Nosso espírito, a nossa alma é eterna, mas esse corpo aqui não. Por quê? Porque ele não vai herdar o reino dos céus. Teremos um corpo diferente, um corpo glorificado. Mas enquanto estamos aqui nessa terra, até mesmo o nosso corpo pode ser vivificado pelo poder do Espírito Santo. É o que a Bíblia nos garante. A Bíblia nos garante que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então nós temos verdades em Cristo Jesus e nós temos uma situação, algo que nós estamos enfrentando, uma enfermidade, por exemplo. Nesse momento é que eu preciso o quê? Perseverar em confiar na suficiência de Cristo Jesus. Perseverar em crer na suficiência de Cristo Jesus. Amados, é difícil. Eu sei que é difícil. Para quem enfrenta algum diagnóstico, alguma situação contrária nessa área de enfermidades, é complicado. Você tem os sintomas, você tem o diagnóstico, você faz o tratamento. Como que você persevera em algo que você diz, mas não é o que eu estou vendo, eu estou vendo outra situação. Mas aí nós precisamos o quê? Perseverar. Espírito Santo, eu creio que o Senhor vivifica até mesmo o meu corpo que é mortal. O Senhor inunda as células do meu corpo, os órgãos do meu corpo. Eu creio nisso, Senhor.
Perseverar em crer. Você está sentindo, você tem os sintomas, está sentindo dor, você está vendo a doença, a enfermidade no teu corpo, ela está ali, você tem o diagnóstico, você não está negando isso, não está dizendo, eu não tenho. Isso daí é meio tolice. É mais ou menos como o exemplo de Abraão. Para nós entendermos, nós vamos usar o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que ele sabia que ele não tinha vitalidade, ele sabia que Sara não tinha vitalidade, que ela é estéril, mas ainda assim ele não duvidou e nem foi incrédulo. Ele creu na promessa de Deus de que Sara daria um filho a ele. Ele olhou para ele e viu, eu não tenho vigor para isso, eu já estou velho. Ele olhou para Sara e viu, minha esposa também já está velha e é estéril. Mas ele não considerou esses diagnósticos como sendo a verdade sobre ele. Era o que ele via? Era. Ele não negou isso. Ele viu isso, ele admitiu isso. Mas ele não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus para ele. Ou seja, ele confiou na palavra de Deus, confiou naquilo que Deus liberou para ele. Esse é um exemplo de perseverança. Então, para quem enfrenta enfermidade, eu dei exemplo, mas pode ser em qualquer outra área. Por exemplo, você está enfrentando uma situação financeira difícil, mas a Bíblia nos garante que nós somos enriquecidos em tudo por meio de Cristo Jesus. A palavra nos garante que por meio de Cristo Jesus, o Senhor entrega tudo aquilo que nós precisamos para viver aqui nesse mundo. E aí você está enfrentando uma dificuldade financeira, não é o que você vê. Sua conta bancária não fala isso. Sua conta bancária diz o contrário. Mas o que você crê? Você continua confiando, Senhor, eu creio que o Senhor é o meu provedor. Eu creio que o Senhor é quem abre portas para mim. Eu creio que o Senhor é quem conduz a minha vida. Eu creio que o Senhor tem vida abundante para mim na área de finanças. Eu creio que o Senhor tem vida abundante para mim nessa área. Ou seja, eu aplico a minha fé, a minha confiança, não no que os meus olhos naturais estão vendo, mas naquilo que a verdade de Deus me garante. Então, isso é viver perseverança. E esses momentos de enfermidade, de dificuldade financeira são o quê? Provações. Provações, amados. É difícil? É ruim passar por isso? Mas olha o que a Bíblia diz. São nesses momentos, quando a perseverança tem a ação completa, é que nós nos tornamos maduros e íntegros, ou seja, nos tornamos pessoas maduras e inteiras em Deus, sem que nos falte coisa alguma. Amados, isso é glorioso demais. A nossa fé precisa ser provada, precisa ser testada. E como eu disse, como que a nossa fé vai ser provada e testada se nós não enfrentamos dificuldades? É nas dificuldades que nossa fé é provada. Se eu não tenho dificuldade, não preciso exercer fé, simplesmente vou vivendo. Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Mas se eu tenho dificuldade, se eu tenho provação, eu preciso aplicar a minha fé. E a Bíblia nos garante que quando aplicamos a nossa fé, isso é perseverança. Quando essa perseverança tem ação completa, chegou ao fim naquele assunto. Imagina que você está sendo provado na área de finanças. A sua fé, na verdade, está sendo provada na área de finanças. Ela precisa ter um início e um fim. Quando ela tem o fim, essa prova, você se torna uma pessoa madura e íntegra no Senhor, sem que falte você coisa alguma. Você pode aplicar isso para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E amados, Deus sempre deseja que nós sejamos maduros e íntegros. Então, Ele prova a nossa fé muitas vezes. Se na primeira vez a nossa fé foi provada e não surtiu o efeito que o Senhor gostaria, a nossa fé não se mostrou uma fé genuína, ou seja, nós não conseguimos concluir a perseverança naquela área, Deus muitas vezes dá um tempo para nós e vai lá, prova de novo. Por quê? Porque o Senhor não deseja nos reprovar. Ele não deseja que nós sejamos reprovados. Ele deseja que nós sejamos aprovados, amadurecidos, íntegros. Esse é o modelo de vida no reino de Deus. Então a gente precisa aprender. Porque muitas vezes quando nós estamos enfrentando as provações,
nós não conseguimos entender e reclamamos e murmuramos e pedimos, Deus, tira essa provação, eu não aguento mais essa luta. Ao invés de pedir para tirar, peça ao Senhor, Senhor, me capacita para eu concluir o ciclo da perseverança nessa situação aqui, porque eu sei que quando o ciclo da perseverança for concluído, ou seja, ela for completa, eu me tornarei uma pessoa madura e íntegra no Senhor. Então nós precisamos alinhar a nossa oração nos momentos de provação com a palavra de Deus. Às vezes nós insistimos, arranca isso de mim, arranca, arranca. E Deus está dizendo, não, eu preciso usar isso para o teu aperfeiçoamento. Porque eu quero que você se torne uma pessoa madura, eu quero que você se torne uma pessoa íntegra. Então ao invés de orarmos para Deus arrancar, vamos começar a orar para Deus nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. Espírito Santo, me ajuda a concluir o ciclo da perseverança. Ela tem um início, que ela tem o seu fim, para que eu seja madura e íntegra no Senhor nessa área aqui, nessa situação específica, nessa diversidade. Me ajuda, Senhor. E o Senhor é o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso maior ajudador. O que Ele mais deseja nos ajudar, nos capacitar. Para quê? Para que a gente possa vencer nesse momento e fechar o ciclo da perseverança. O apóstolo Pedro fala, que é necessário que a nossa fé seja provada para que ela se mostre uma fé genuína. Ou seja, Deus prova a nossa fé. Para quê? Para que a nossa fé se revele como uma fé genuína, não uma falsa fé. Quando eu ministrei lá sobre conceito de fé, eu falei um pouquinho. A falsa fé é aquela que não está fundamentada na suficiência de Cristo Jesus. A falsa fé é aquela que é só um pensamento positivo. A falsa fé é aquela que está aplicada no alvo errado. Então a nossa fé precisa se mostrar genuína, verdadeira, quando ela está ancorada em Cristo Jesus e ela tem o alvo como Cristo Jesus. Então a fonte e o alvo é o mesmo, Jesus Cristo. Aí sim, aí nós conseguimos fechar o ciclo da perseverança. A perseverança tem uma ação completa e nós vamos nos tornando pessoas maduras e íntegras. Então veja que isso, amados, é um processo. Nós vivemos isso o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus deseja que nós sejamos o quê? Maduros e íntegros em tudo na nossa caminhada. E glória a Deus, porque Deus não trabalha todas as coisas ao mesmo tempo, senão nós não suportaríamos. Eu falo, Deus, obrigada porque o Senhor não trabalha tudo ao mesmo tempo na minha vida, senão eu cairia morta, não conseguiria suportar todo esse processo de amadurecimento. Porque muitas vezes, amados, nós insistimos em nos agarrar a uma vida infantilizada. E Deus deseja que nós sejamos maduros. Deus deseja que nós avancemos na nossa caminhada. Às vezes nós não queremos crescer. Por quê? Porque é bom ser criança. Você recebe tudo na mão. E quando nós nos tornamos maduros, nós assumimos responsabilidades. Eu tenho um sobrinho, ele vai fazer 8 anos em fevereiro do ano que vem. E ele falou que ele não quer fazer 8 anos, ele quer continuar com 7. Eu dei risada, eu brinquei com ele. Mas por que você quer continuar com 7? Ah, porque é muito bom ter essa idade, é muito bom ser criança. Ou seja, ele tá vivendo uma fase que tá maravilhoso para ele. Aí ele olha e pensa assim, eu não quero crescer. Eu vou ter responsabilidades, eu vou ter coisas diferentes a fazer, responsabilidades diferentes. Aí ele pensa, eu não quero crescer. E muitas vezes nós, amados, na nossa caminhada cristã, agimos assim. Não queremos amadurecer. Para que amadurecer? Tá bom recebendo sempre o leitinho. Tá bom sendo criança. Só que crianças, amados, não desfrutam da herança. Crianças não conseguem administrar a herança. Pense numa criança que os seus pais são milionários, eles morreram e deixaram toda a herança para uma criança de 6, 7, 8 anos. Essa criança vai precisar do quê? De um tutor, de alguém que vai responder por ela, que vai ajudá-la, conduzi-la até ela ser maior de idade, para conseguir administrar a herança dela. Então ela não vai desfrutar completamente da herança enquanto ela é criança, só quando ela for madura, atingir a maturidade e ter a idade para quê? Para ela mesma administrar a sua herança. A nossa vida com Cristo é assim, amados.
Nós precisamos atingir a maturidade, porque sem a maturidade nós não desfrutamos plenamente da herança que Deus já nos deu, que a Bíblia nos garante que Cristo é o herdeiro de todas as coisas e em Cristo nós somos co-herdeiros, ou seja, em Cristo nós já recebemos tudo o que Deus tem para nós. E muitas vezes nós não desfrutamos dessa vida plena, abundante em algumas áreas ou em várias áreas da nossa vida, porque insistimos em permanecer crianças. E aí Deus envia provações, Deus permite provações, usa as provações, porque muitas vezes são coisas que acontecem na nossa vida sem que foi Deus que colocou. Não, são coisas que nós estamos sujeitos a viver aqui nesse mundo. Como eu mencionei, nesse mundo aqui nós passamos por aflições, passamos por provações. E aí Deus usa essas coisas para provar a nossa fé. Para quê? Para que nós tenhamos perseverança, a nossa perseverança tem um início e tem um fim, e nós sejamos maduros, para que nós possamos desfrutar plenamente da herança que há em Cristo Jesus. Sempre é para o nosso bem, amados. Sempre é para o nosso bem. Não é porque, Deus está fazendo isso comigo. Não, é porque Ele deseja que nós desfrutemos o melhor que Ele tem para nós. A Bíblia nos garante que Deus tem pensamentos maiores e melhores do que os nossos. Os planos dele para nós são planos de paz, de nos dar um futuro, planos de prosperidade. Mas nós precisamos o quê? Entender e aprender como que é o funcionamento do reino de Deus, o procedimento no reino de Deus, para que a gente possa viver esses planos, esses pensamentos maravilhosos. Inclui provação. É necessário que a nossa fé seja provada. É aí que nos tornaremos pessoas maduras e íntegras no Senhor. Outro texto eu quero ler com os irmãos, que é Romanos, capítulo 5, eu vou ler dos versículos 1 até o 5. Então vamos lá. Está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! Amados, olha que incrível isso daqui. Veja que o início do texto diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Já vimos esse versículo ontem, na ministração de ontem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus, porque agora já fomos justificados, agora já temos livre acesso a Deus, temos um relacionamento de paz com Deus. Isso é motivo do quê? De nos gloriarmos. Glória a Deus pela graça de Deus derramada por meio de Cristo Jesus. Agora eu sou participante da glória de Deus. Agora eu recebi a graça de Deus, o favor de Deus, agora eu sou justificado. Nos gloriamos nisso. Mas o texto continua. Não só isso, ou seja, não nos gloriamos só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem que quer se gloriar nas tribulações? Esse é o modelo de vida no reino de Deus, amados. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? Nós estamos insistindo nisso, é a aplicação prática da nossa fé. Então a tribulação produz uma vida que aplica a fé. A tribulação faz isso. E a perseverança, ela produz o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ou seja, a esperança nos garante que nós somos amados por Deus.
Por isso que ela não nos decepciona. Mas olha o mais importante ali, lendo de novo, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Ou seja, amados, a tribulação, ela produz perseverança. E essa palavra tribulação, amados, palavra tribulação, no original grego é tipsis. Não sei se lê assim, mas é o que está aparecendo aí na tela para você. E o significado dela é ato de prensar, imprensar, pressão. A palavra raiz é usada para prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza. Isso é tribulação que nós precisamos nos gloriar. Então vamos nos gloriar quando nós estivermos sendo o quê? Exprimidos por Deus. Eita, quem que gosta de se gloriar quando isso está acontecendo? Mas é necessário, esse é o modelo de vida no reino de Deus. E é para o nosso bem, porque são nos momentos em que nós estamos sendo pressionados. Pressionados. É que sai o quê? Sai o suco da uva. Pensa ali na pressão, ali como nós vimos. A palavra raiz é usada para prensar uvas. Quando a uva está sendo prensada, é que sai o suco. É que sai o líquido para a produção de suco, para a produção de vinho, do melhor vinho, quando a uva é prensada. Se ela permanecer intacta, não vai produzir um ótimo suco ou um ótimo vinho, ela vai continuar sendo apenas a uva. Ela precisa passar pela prensa. Nisso devemos nos gloriar, quando estamos passando pela prensa do Senhor. Por quê? Porque a prensa do Senhor, ou seja, as tribulações, produzem em nós o que? Perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. O que é caráter aprovado? Produz em nós as características de Cristo Jesus. É nas tribulações. É nos momentos em que nós estamos sendo assim extremamente pressionados, que parece que não tem saída para nós olhamos e parece que não tem saída. São nesses momentos que nós adquirimos as características de Cristo, se nós perseverarmos na suficiência de Cristo Jesus. Tudo que Ele é, tudo que Ele fez na cruz do Calvário, e tudo que Ele fala, e tudo que Ele falou, tudo que Ele deixou escrito na sua palavra, precisamos perseverar nisso. Teremos um caráter aprovado, ou seja, vamos ter as características de Cristo. E o caráter aprovado produz esperança, e a esperança nunca nos decepciona, porque a esperança nos dá a garantia de que somos amados por Deus. Ah, amados, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Não sei vocês, mas eu não gosto dos momentos que eu passo por tribulação. Só que depois que eu li esse texto e comecei a meditar nele, eu comecei a olhar para esses momentos com outros olhos. E eu comecei a dizer obrigada, Senhor, por esse momento que eu estou sendo exprimida, amassada. Obrigada, Jesus. Porque eu sei que o Senhor está formando em mim as suas características. Amados, nós estamos vendo aqui que o nosso maior crescimento não é nos momentos de, não tenho dificuldade, não tenho nada. Não, nós crescemos nos momentos da provação, nos momentos da tribulação. É aí que nós avançamos como cristãos. O cristão que não consegue entender o propósito das provações, o propósito das tribulações, ele não avança, ele continua criancinha, querendo receber leite o tempo inteiro. Mas o Senhor deseja que nós sejamos maduros, porque só os filhos maduros desfrutam da herança que Ele mesmo já entregou a nós por meio de Cristo Jesus. Amados, que eu e você entendamos isso. E entendamos que é nesses momentos que nós vamos o que? Perseverar. Continuar a crer nas verdades de Deus. Aplicar a nossa fé nas verdades de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando parece que não tem saída.
Quando os diagnósticos humanos já colocaram um diagnóstico de morte, nós declaramos que tem vida para nós, porque Cristo Jesus é a vida, Ele é a nossa vida. Quando nós não encontramos saída, seja em que área for, quando nós olhamos e não encontramos saída, nós vamos continuar crendo que Cristo Jesus é a saída, porque Ele é o caminho, Ele tem caminho para nós. Ele tem caminho para nós. E o caminho de Jesus são caminhos abertos. Nós vamos trilhando o caminho do Senhor. É um caminho estreito, por isso que tem tribulações. Por isso que tem provações. Mas não é um caminho sem saída. Pelo contrário, é um caminho que nos conduz para a vida eterna. Vida plena, vida abundante, vida graciosa. Que Cristo Jesus já conquistou para nós. Então são nesses momentos que nós precisamos o quê? Aplicar a nossa fé. Amados, que eu e você, nós possamos olhar com os olhos de Deus. Comece a olhar as provações, as tribulações na sua vida com os olhos de Deus. Vou fazer um adendo aqui, para quem gosta de ler, amados. Eu vou indicar um livro. Vou fazer um adendo aqui. Vou indicar um livro, deixa eu ver, não estava aqui no script, mas deixa eu ver. Deixa eu achar esse livro onde ele está aqui. Tem muitos, vamos ver, tá aqui. Aqui. Esse aqui, ó. Eu quero indicar para os irmãos porque é maravilhoso, do T.D. Jakes. Da pressão ao propósito. Ele compartilha um pouco do testemunho dele e compartilha, ele faz inclusive a ilustração do prensar das uvas até chegar no melhor vinho. Maravilhoso esse livro aqui, amados. Super indico para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa questão de tribulações, porque tribulações é exatamente enfrentar essas pressões, é passar por essas pressões que nós passamos na nossa vida. E Deus quer usar essas pressões para quê? Para produzir em nós um caráter aprovado. E o que é o caráter aprovado? É produzir em nós as características de Cristo. Não sei vocês, mas eu quero ter as características de Cristo. Eu quero que a minha vida manifeste e revele a vida de Cristo. As características da vida de Cristo. Amados, isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Esse é o modelo de vida do reino de Deus. Por isso nós estamos concluindo essa série Perseverança com esse tema. Maturidade, integridade e caráter aprovado. Deus deseja que nós sejamos maduros, íntegros, que significa inteiros em Deus, e com caráter aprovado, que significa manifestar as características de Cristo através da nossa vida. Termos a característica de Cristo em nós, na nossa mente, na nossa forma de pensar, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Começamos a agir como Cristo age. Isso é maravilhoso. E Deus faz isso em nós através do quê? Das provações e das tribulações. E também das disciplinas. E aí nós vamos entrar num outro texto, que nós vamos mergulhar nesse texto aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 12, eu quero ler dos versículos 1 até o 13. Nós vamos falar sobre as disciplinas do Senhor na nossa vida. Elas são necessárias. Precisamos passar pelas disciplinas. A perseverança inclui passar pelas disciplinas do Senhor para sermos o quê? Participantes de tudo aquilo que Deus é. Então vamos lá, vamos ler esse texto aqui, Hebreus capítulo 12. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, dos versículos 1 ao 13 está escrito assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho.
Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Olha que interessante isso daqui, né, amados? Texto todo ali. Então vamos lá. No versículo 1, já diz que nós precisamos o quê? Perseverar na corrida que nos é proposta. Olha o que está escrito. Livre-se, ou seja, devemos nos livrar, é uma responsabilidade nossa, contribuir com Deus, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada, de tudo aquilo que é pecado que tenta nos aprisionar. Nós precisamos nos livrar disso como? Correndo com perseverança a corrida que nos é proposta. Veja que a nossa vida é uma vida de perseverança. Perseverando e confiar na suficiência de Cristo Jesus. Nos livrando de tudo aquilo que pode nos atrapalhar na nossa caminhada de fé. Como que nós fazemos isso? Versículo 2 nos ensina. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte e ele é o alvo da nossa fé. Nós precisamos nos manter firmes nisso, olhando para Jesus, tendo comunhão com Jesus, tendo vida de oração, tendo vida de estudo da palavra, vida de louvor, de adoração. É assim que nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, estudando, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, da vida de Cristo, da sua obra, da sua palavra. É assim que mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. E aí continua o texto. Pensem bem, ele suportou uma oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerem essas coisas para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ou seja, quando nós olhamos para o sofrimento de Jesus, para tudo que ele suportou em nosso favor, isso nos dá o que? Ânimo, para nós não cansarmos e nem desanimarmos. Por isso que precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí continua. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Uau! Na luta contra o pecado, nós não resistimos até o ponto de derramar o nosso próprio sangue. Jesus fez isso, ele derramou o seu próprio sangue, mas não na luta contra o seu próprio pecado, mas na luta contra, para assumir, na verdade, né? Não contra no sentido que ele estava lutando contra, mas no sentido de que ele estava assumindo o pecado, os pecados de todos nós. E ele mesmo derramou o seu próprio sangue por causa não dos seus próprios pecados, mas por causa dos nossos pecados. E aí vem a palavra, ali no versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Veja que é uma palavra de ânimo que Deus dirige a seus filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, não despreze a disciplina, porque a disciplina é importante. A palavra disciplina, amados, no original grego paideia, significa todo o treino e educação infantil. Diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade. E emprega para esse propósito, ou seja, para esse treinamento, emprega para esse propósito ordens e admoestações, repreensão e punição. Então Deus usa do mesmo jeito que um pai, que um professor, ele disciplina. Ele usa o quê?
ordens, admoestações, mas também usa repreensão e punição. Essa punição aqui, amados, não é punição no sentido de condenação. Nós não estamos debaixo de condenação. É punição no sentido igual uma criança, que muitas vezes é punida, castigada, por quê? Porque fez alguma coisa que não deveria fazer. Então o pai não ama porque castigou? Claro que não, é exatamente porque ele ama que ele castigou, que ele dá limites, que ele explica, que ele ensina o filho. A mesma coisa é no nosso relacionamento com Deus. É porque nós somos amados e a palavra vai nos garantir isso. Que é porque somos amados que ele nos corrige. Então nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor e nem se magoar com a sua repreensão. Aí continua, porque o Senhor disciplina a quem ama. E ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. O que é esse castiga? A palavra castigar, amados, vem do original açoitar. É da palavra açoite mesmo. Hoje nós não vemos isso, né? Porque nem é mais possível, mas as pessoas não permitem mais. Mas antigamente, na minha época, quando eu era criança e fazia alguma coisa errada, levava uma sentada no bumbum. Levava aquela sentada ali de repreensão, de castigo. Ou seja, estava recebendo um tipo, né? Vamos colocar aqui, de açoite. Levava aquela sentada. Fez alguma coisa? Não. Pelo contrário, ajudou a entender qual caminho deveria seguir, qual era o caminho correto que deveria seguir. Então, Deus faz essas ilustrações aqui para nós, e aí ele faz a ilustração exatamente como os pais naturais. Ele diz assim, olha, suportem as dificuldades recebendo-as como disciplinas, ou seja, as dificuldades são as minhas disciplinas para vocês. E eu faço isso por quê? Porque eu trato vocês como filhos. E qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Daí Deus faz a ilustração, o exemplo. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Ou seja, se nos submetemos às disciplinas do Senhor, é para a nossa vida. E vida aqui, amados, é a vida completa. É a vida abundante. Para que possamos viver de fato a vida que Cristo conquistou para nós. Precisamos das disciplinas. Aí o texto continua. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Às vezes, os pais disciplinavam e não pensavam só no bem do filho, da criança, mas segundo lhes parecia melhor. Olha o que a Bíblia está falando aqui. Mas Deus, Ele sempre vai nos disciplinar para o nosso bem. Deus, toda a disciplina de Deus é para o nosso bem. Para que nos tornemos participantes da sua santidade. Uau! Esse é o modelo, amados, que funciona no reino de Deus. É necessário nós enfrentarmos as dificuldades e entendermos que elas são disciplinas do Senhor, porque o Senhor deseja nos admoestar, nos corrigir. E Ele faz isso com quem Ele ama, porque todo filho precisa ser disciplinado. Nós só vamos amadurecer se nós passarmos pela disciplina, se nós passarmos pelas repreensões de Deus. Assim funciona a vida cristã. É por isso que nós precisamos perseverar. E veja que o texto deixa claro que nós fazemos isso tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque nós fazemos tudo isso por meio da fé. Nós suportamos as disciplinas, entendemos que Deus está lidando conosco, nos corrigindo por meio da fé. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nisso. O Senhor está agindo nessa dificuldade para que isso contribua para o meu bem, para que eu me torne participante da sua santidade. Esse é o modelo de vida do reino de Deus, amados. E nós precisamos nos sujeitar a esse modelo de vida. Por isso precisamos aprender a viver a perseverança cristã, a aplicação da fé na suficiência de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Daí veja que o texto se conclui dizendo assim:
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, a disciplina não é boa. No momento nós ficamos tristes mesmo quando estamos enfrentando as dificuldades, sabendo que Deus está usando aquela dificuldade para nos disciplinar. Mas se nós nos permitirmos ser exercitados pela disciplina de Deus, veja que diz ali, para aqueles que por ela foram exercitados. Se nós nos permitirmos ser exercitados pela disciplina do Senhor, fruto dessa disciplina será um fruto de justiça e paz. Justiça e paz. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Ou seja, Deus deseja que nós desfrutemos dessa justiça, dessa paz e dessa alegria. Por isso Ele nos disciplina. E na disciplina nós precisamos o quê? Perseverar, olhando fixamente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Por isso que termina o texto dizendo, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E façam caminhos retos para os seus pés. O que está falando aqui? Sobre a forma que nós estamos levando a nossa vida cristã. Fortaleça as mãos enfraquecidas. Mãos, se nós formos olhar no original, fala sobre mãos levantadas. Ou seja, nós precisamos levantar as nossas mãos em adoração, em gratidão, em rendição. Estender as nossas mãos em rendição a Deus, recebendo tudo que Ele é e tudo que Ele tem para nós. Fortalecer os joelhos vacilantes fortaleça a sua vida de oração. Renda-se plenamente em oração a Deus. Troque as suas preocupações pela oração. Fortaleça a sua vida de adoração. Fortaleça a sua vida de oração e fortaleça o seu caminhar. Façam caminhos retos. Nós já vimos, em alguns dos devocionais eu falei que uma das partes da armadura de Deus, as sandálias, é o Evangelho da Paz, as sandálias do Evangelho da Paz. Sandálias significa o modo de caminhar. Então façam caminhos retos, vistam as sandálias do Evangelho da Paz. Caminhem de acordo com o Evangelho da Paz. Se nós fortalecermos as nossas mãos enfraquecidas, ou seja, a nossa vida de adoração, de gratidão, se nós fortalecermos os nossos joelhos vacilantes, ou seja, a nossa vida de oração, se nós fortalecermos os nossos caminhos, ou seja, façam caminhos retos, andando de fato fundamentados no Evangelho da Paz, nós vamos o quê? Concluir o ciclo, a etapa da disciplina do Senhor. E então o fruto disso será um fruto de justiça, um fruto de paz, e nós seremos participantes da santidade de Deus. Aleluia! Amados, essa é a vida de perseverança que Deus tem para mim e para você. O desejo dele é que nós sejamos maduros, íntegros, de caráter aprovado e que nos tornemos participantes da sua santidade e que desfrutemos da sua paz e da sua justiça. A Bíblia fala lá em Romanos que Deus nos deu a dádiva da justiça e a imensa provisão da graça para que por meio de Jesus Cristo nós possamos reinar em vida, ou seja, possamos viver plenamente a vida que Cristo conquistou. Reinar em vida é viver plenamente a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. E isso acontece dia após dia, por meio da perseverança, vivendo de fato a vida de fé na suficiência de Cristo Jesus, na suficiência da graça de Deus revelada a nós por meio de Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus,
autor e consumador da nossa fé, olhando as provações, as tribulações, as disciplinas de Deus com os olhos de Deus, entendendo que é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Quando estamos sendo exprimidos, pressionados, moídos por Deus, é para o nosso bem. Quando a nossa fé está sendo provada, é para o nosso bem. Quando estamos enfrentando dificuldades e Deus está nos disciplinando naquelas dificuldades ali, é para o nosso bem. O Senhor deseja usar tudo isso, para que tudo isso contribua para a formação das características de Cristo em nós, para que nós nos tornemos participantes da santidade de Deus, para que nós sejamos filhos maduros e inteiros em Deus. E tudo isso é por meio da perseverança. Tudo é por meio da perseverança. Olha que interessante. Para concluir aqui, o primeiro texto que nós lemos, lá de Tiago, fala que o quê? Que a prova da nossa fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa. Depois nós vimos o texto de Romanos. Romanos fala que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Ou seja, produz as características de Cristo em nós. E para concluir, nós vimos o texto de Hebreus, que fala o quê? Que nós precisamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Aceitando as dificuldades como disciplina do Senhor, recebendo e permitindo que Deus nos discipline. Nós precisamos ser exercitados na disciplina do Senhor para nos tornarmos participantes da sua santidade, para que o fruto da justiça e da paz se manifestem na nossa vida. Amados, esse é o modelo de vida no reino de Deus. E quando nós nos rendemos a esse modelo de vida, nós desfrutamos de tudo o que Deus já conquistou para nós por meio de Cristo Jesus. Vida e vida completa e vida plena. E isso, como eu já mencionei no início dessa ministração, nós vamos vivendo em processos, em áreas diferentes da nossa vida. Deus não faz tudo de uma só vez. Ele vai nos aperfeiçoando, nos disciplinando, pouco a pouco. Ele faz primeiro uma área aqui, uma situação aqui. Para quê? Para que nós vamos sendo o quê? Aperfeiçoados, moldados, de acordo com a vontade de Deus. Vamos adquirindo as características de Cristo Jesus, nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, de pouco a pouco, de fé em fé, de glória em glória. Amados, essa é a nossa vida como cristãos. Eu quero encorajar você, eu espero que essa série de mensagens tenha encorajado você a perseverar na suficiência de Cristo Jesus. A nossa perseverança, ela tem um alicerce, ela tem uma fonte e ela tem um alvo. A nossa perseverança está firmada em Cristo Jesus e o nosso alvo é Cristo Jesus. Que eu e você cresçamos no conhecimento de Cristo, tudo que Cristo é, tudo que Cristo fez, assim como o apóstolo Paulo declarou lá em 1 Coríntios capítulo 2. Eu não quero saber nada, exceto Cristo Jesus e este crucificado. Ou seja, eu quero o conhecimento de Cristo, de quem Ele é e da sua obra. Que eu e você perseveremos em viver assim. O resultado disso será para o nosso bem. Nós nos tornaremos maduros, íntegros, com as características de Cristo, desfrutando dos frutos da paz e da justiça e participaremos da santidade de Deus. Nos tornaremos efetivamente participantes da sua santidade na nossa vida prática, no nosso dia a dia, até que Ele venha nos buscar. Amados, isso é glorioso. Que eu e você dediquemos a nossa vida em rendição ao Senhor, em oração, em estudo, em meditação da palavra, em vida com Deus, em louvor, em adoração. Que a prioridade da nossa vida seja de fato buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas Ele vai nos acrescentando, Ele vai abrindo portas. Que eu e você possamos perseverar na suficiência de Cristo Jesus. Temos vivido tempos difíceis, caóticos, o mundo tenta nos distrair, tenta nos dispersar, são tantos problemas, tantas situações difíceis e Deus quer usar todos esses problemas para o nosso bem,
para que isso contribua para o nosso avanço, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento em Deus, na nossa caminhada com Ele. Então que eu e você, ao invés de olharmos para as circunstâncias, olharmos para o mundo, olharmos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, que nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa vida. Cristo é a nossa vida. Que eu e você possamos viver assim todos os dias, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada por essa série, Pai. Obrigada por essas 5 ministrações. O Senhor mesmo conduziu. Eu creio que o Senhor está nos ensinando, nos ajudando a avançarmos na nossa vida cristã. O mundo está um caos, Pai. E o Senhor tem paz para nós. O Senhor tem vida e vida plena, mesmo no meio do caos. Porque a tua paz não é a paz do mundo. A tua paz é uma paz que excede o entendimento humano. E é assim que o Senhor deseja que nós vivamos. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática essas verdades que nós aprendemos durante essa semana. Nos ajuda a aplicar a verdade da tua palavra em cada área da nossa vida. Nos ajuda a aplicar fé na suficiência de Cristo Jesus, nas nossas emoções, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida nos relacionamentos com as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a aplicar a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos viver plenamente tudo que Cristo já conquistou para nós, mas sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor, da capacitação que vem do Senhor, da ajuda que vem do Senhor. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amados, é uma alegria nós encerrarmos essa série e encerrarmos o nosso ano ministerial como Ministério Vida. Nós iniciamos esse ano com uma série de mensagens, é tempo de posicionamento, e estamos encerrando com uma série sobre perseverança. E isso é maravilhoso. Durante esse ano nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e estudamos também o livro de Provérbios. Isso foi o que Deus colocou no nosso coração lá no início de 2025. E é uma alegria, amados, para nós chegarmos ao final do ano e concluirmos aquilo que Deus mesmo colocou no nosso coração. E eu sei que foi o Senhor mesmo quem conduziu todas as coisas, e como está escrito na palavra de Deus, Ele mesmo efetuou o querer e o realizar. Então Ele colocou no nosso coração isso e nos capacitou para realizarmos tudo isso. Os estudos, as ministrações, as séries que nós tivemos, os irmãos que nos acompanharam o ano todo e que nos acompanham há mais tempo sabem que esse ano para nós foi um ano de extrema dificuldade. Então eu vejo que Deus usou tudo isso para o nosso aperfeiçoamento. Foram provações, tribulações e disciplinas. O Senhor fez assim muita coisa durante esse ano. Nós enfrentamos perdas, enfrentamos enfermidades, tanto eu quanto a irmã Karina. Nós enfrentamos situações familiares que nunca imaginávamos que iríamos enfrentar. Enfrentamos muitas coisas e eu sei que Deus trabalhou em todas elas e continua trabalhando para o nosso bem. Para o nosso bem. Para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que as características de Cristo sejam formadas em nós. Glória a Deus por isso. Eu sei que não só em nós, mas na vida de muitos irmãos, porque muitos compartilharam testemunhos também de estarem sendo pressionados, exprimidos por Deus, e Deus está ali agindo em tudo isso, formando o caráter de Cristo na vida dos irmãos. Glória a Deus por isso, amados. Gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso. Não tenho que... faltam palavras para descrever a gratidão ao Senhor Jesus, que é a fonte, o alvo da nossa fé. Ele é maravilhoso. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante, é uma vida plena. E mesmo nas dificuldades desse ano, que nós enfrentamos várias, ainda assim, o Senhor nos fortaleceu em todas. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos consolou, o Senhor nos capacitou. E hoje estamos aqui,
concluindo nosso ano ministerial para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor derramado, não é pelo nosso merecimento, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, pelo amor derramado por meio do seu Espírito. Glórias a Deus por isso. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco durante esse ano, os irmãos que nos acompanham há mais tempo, os que se achegaram nos últimos meses, nas últimas semanas. Glorificado seja Deus na sua vida, que o Senhor continue transbordando graça, misericórdia, unção, poder, capacitação sobre a tua vida, te enchendo, te inundando mesmo com a graça dele, que é a graça que nos capacita, é a graça que nos ensina, é a graça que ministra o nosso coração. Então que o Senhor multiplique graça, paz sobre a tua vida. Eu quero convidar vocês a estarem conosco novamente no ano que vem. Então, como todos os anos nós fazemos, nós temos uma pausa, nós estamos encerrando as nossas atividades aqui hoje. Nós encerramos as nossas atividades ministeriais hoje e nós retornaremos numa segunda-feira, no dia 19 de janeiro. 19 de janeiro nós retornamos, teremos uma ministração em vídeo, em que eu vou compartilhar com os irmãos como será o nosso ano, e aí vamos compartilhar uma palavra com os irmãos no dia 19 de janeiro. E daí no dia 20 de janeiro nós começamos com os nossos devocionais em áudio. Mas no dia 19 nós vamos explanar, expor para os irmãos como será o nosso ano de 2026, mas isso lá para o dia 19 de janeiro. Então nós vamos ter essa pausa. É um tempo que, final de ano, nós sempre estamos envolvidos com família, festas de final de ano. Nesse final de ano agora, os irmãos sabem, meu pai passou por situações de enfermidade, teve 2 cirurgias no coração. E assim, esse ano, no dia 22 de dezembro agora, ele faz 70 anos. Então, nós vamos celebrar com certeza esses 70 anos, vamos ficar felizes. Então é um tempo que nós vamos tirar para a família, um tempo que nós vamos estar em família. E o início do ano, né? Por que então as irmãs não voltam já no comecinho de janeiro? Porque nós gostamos de ter um tempo, amados, de um retiro mesmo espiritual, um tempo em que nós nos dedicamos a ouvir do Senhor, a receber do Senhor, a deixar o Senhor ministrar o nosso coração. Então, normalmente, final do ano, aqui em dezembro, nós dedicamos o tempo para a família, e aí o início de janeiro nós gostamos de dedicar um tempo para o Senhor mesmo, para ouvir do Senhor aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem em direção para o Ministério Vida, para as nossas vidas. E aí nós retornamos com as nossas atividades no dia 19 de janeiro de 2026. Então eu já quero desejar ótimas festas para os irmãos de final de ano, início de ano, que o Senhor transborde a graça, a paz, a unção sobre a vida de cada um de vocês, e não fiquem esse tempo sem se relacionar com Deus. Eu sei que os irmãos não ficarão. Vão continuar seus estudos, sua leitura bíblica. Amados, nós temos vários planos devocionais na Bíblia, no aplicativo da Bíblia e o Version. Então, você pode fazer de várias outras pessoas, outros ministérios que tem, mas os irmãos que gostam de acompanhar o Ministério Vida, faz um plano devocional lá da YouVersion, ou então entra aí no nosso canal do YouTube, tem muitas playlists, muitas. Os irmãos vão ver, tem muito conteúdo ali. Os irmãos podem refazer, estudar algum livro. Vou aproveitar as férias, vou estudar o livro de Romanos. Amados, nós temos o estudo de todos os livros do Novo Testamento, exceto Apocalipse. Está ali disponível nas playlists. Os irmãos podem ver, eu quero estudar Romanos, tem ali. Quero estudar Efésios, tem ali. Quero estudar 1 Coríntios, tem ali. Tudo. O Evangelho de João, de Mateus, de Marcos. Todos os livros do Novo Testamento nós temos os estudos, né, os devocionais que nós compartilhamos de anos anteriores, e daí desse ano os devocionais que foram compartilhados. Tem o livro de Provérbios e os 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós já temos bastante conteúdo para os irmãos estudarem, fora as séries que nós temos, outras séries, tem várias séries, Mantendo a Esperança em Meia Dor, tem a série de Batalha Espiritual. A Batalha Espiritual acho que é de 2021, 2022, uma coisa assim, já tá
mas o conteúdo continua vivo, poderoso e eficaz, é o mesmo. A palavra de Deus continua sendo viva, poderosa e eficaz. Então, aproveitem nesse tempo e estudem a palavra de Deus, mergulhem no conhecimento de Cristo Jesus, mantenham a sua vida de oração. Como nós terminamos ali, concluímos, né? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Então, mantenham uma vida de adoração, de rendição a Deus, uma vida de oração, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que fortalece a sua vida, o Senhor é aquele que derrama graça sobre você, o Senhor é aquele que te capacita, o Senhor é aquele que te unge. A unção, como está escrito lá em 1 João, já está em você, e a unção ensina você acerca de todas as coisas. Então, receba tudo isso pela fé, receba essas verdades pela fé e desfrute de um final de ano, de um início de ano transbordante da graça do nosso Deus. Eu declaro vida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Um grande abraço, foi uma alegria estarmos juntos durante todo esse ano, nos áudios, agora com as séries em vídeo. Muito obrigada. Primeiramente, né, como eu já falei, gratidão ao Senhor, e foi uma alegria estar junto com vocês. Deixa aí seu comentário, você que está no YouTube, deixe seu comentário aí para nós respondermos essa nossa última comunhão desse ano. Mas os irmãos que quiserem, amados, o nosso telefone está disponível no WhatsApp, o nosso telefone está disponível. Se os irmãos precisarem mandar uma mensagem, falar alguma coisa, entrar em contato, pedir oração, podem. Não é porque nós estamos de férias, vamos dizer assim, né, que nós não vamos atender os irmãos. Então, os irmãos podem entrar em contato, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, sejam livres, tá bom? E que em nome de Jesus, os irmãos tenham um final de ano e um início de ano transbordante mesmo da graça do nosso Deus. Então, até o ano que vem, dia 19 de janeiro, nós retornamos. Nesse intervalo aí, os irmãos que acompanham as redes sociais, às vezes eu publico algum texto, algum videozinho, alguma coisa, então os irmãos podem acompanhar nas nossas redes sociais, mas efetivamente nós estamos encerrando as atividades aqui e iniciamos no dia 19 de janeiro, tá bom, amados? Então, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o ano que vem.